Bendito seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance o nosso coração em mais um bom dia, Espírito Santo. Sabendo que todas as madrugadas em que dobramos os nossos joelhos, tudo isso tem sido anotado nas crônicas dos céus. Aquilo que eu digo sempre, se com Deus muitas pessoas acham que está difícil, a vida cristã para muitas pessoas é um peso, imagine sem Deus. Vivemos dias difíceis, dias confusos. Você sabe que o mundo luta para sobreviver. As pessoas querem se tornar mais espertas. As pessoas querem se tornarem mais inteligentes ou sábias, como pensam. As pessoas querem se tornar mais preparadas, mais fortes, para vencer os fracos. Aqueles que acham que podem, se preparam cada dia mais para escravizar os que não podem, para escravizar os fracos, escravizar os que já perderam o ânimo da vida. Há pessoas que perdem o ânimo da vida por muito pouco. Uns perdem por causa de um relacionamento quebrado, outros por causa de um emprego que perdeu, outros por causa do dinheiro, outros por causa da velhice e não se aceitam mais. Pensaram que iam viver com um rostinho de 20 a vida toda. Outras pessoas frustradas porque a virilidade foi embora. Elas não se aceitam, mas também não querem morrer. Então a vida se torna um mártir dia após dia. Há muitas pessoas desanimadas da fé. A mão de Deus foi tão pesada sobre o mundo, né? Falo com você, eu fico arrepiado assim no meu corpo, assim sentindo assim algo forte da presença de Deus, e muitas das vezes eu comunho com vocês o que eu sinto. A mão de Deus foi tão pesada, eu venho pregando isso há tempos. E quando Deus me disse em 2019, do ano novo, não dava para imaginar que pudesse ser desta forma. Lógico que coisa boa não viria, mas o juízo vem se prolongando, né? Então, meus amados irmãos e irmãs, a escolha é nossa. Aonde você quer chegar com Deus? Qual é o seu alvo desta oração do Bom Dia Espírito Santo? Resolver os seus problemas pessoais? Para que você tenha melhores condições nessa vida? Ou você está nesse Bom Dia Espírito Santo, na essência pelo qual essa oração já faz um ano, e vamos terminando o 4º mês de oração ininterrupta. Daqui a pouco 1 ano e meio sem parar, toda madrugada. Nosso alvo não é carro, não é dinheiro, nosso alvo é toda madrugada, é palavra, é palavra, é palavra, é arrependimento, é conserto. Parece até que eu sou repetitivo, mas Filipenses 3:1 disse Paulo, né? Não vos canso de vos dizer as mesmas palavras, porque ela é segurança para vós. Quando você tem um filho desobediente, ele é pequenininho, ou uma filha, né?
Quanto mais você repetir que ele não pode fazer isso e aquilo, uma hora ele conserta. Você usa a vara, outros usam o chinelo, a mão, etc. e tal. E a criança que tem caráter, ela respeita o pai. Mas tem criancinha que pequenininha já faz careta, já mostra a língua para a mãe, já mostra a língua para o pai. Aí alguém acha, por que essa criança faz isso, a outra não faz? Às vezes dentro da mesma casa. Ou na mesma área da vizinhança, as crianças, embora façam as suas artes, mas quando o pai fala, a mãe fala, dá uma varada, ela baixa a cabeça, chora. Outras crianças não. Quanto mais você bate, eu vejo, graças a Deus nunca bati numa criança, nem na minha filha, mas quanto mais você bate, mais bota de castigo, mais elas gritam, mais elas berram. Você já viu isso no supermercado, no shopping? A mãe chamar a atenção, o pai. A criança está errada e ela arruma um berreiro, faz uma birra, deita no chão, não vai sair. E aí a gente lembra de Provérbios 20:11. Pelos atos da criança se conhece o seu caráter. A escolha é nossa. Assim como o filho, que você ou muita gente pode achar engraçado ele fazer algumas artes e dizer, não, eu também já fui criança. Não, você pode até ter sido criança e concorde, senão você não estava aí nessa idade e já adulto. Mas não quer dizer que você foi criança e fez tanta coisa errada, se é que fez, que nós temos que aceitar que as crianças dessa geração façam igual nós fizemos. Quer dizer, porque eu errei, eu tenho que aceitar minha filha errar. É assim? Então não há conserto. Então é melhor desistir de tudo. A referência é Jesus. A referência é a palavra. Temos que ser santos, temos que ser luz, temos que lutar para isso. E a coisa vai piorando, meus amados irmãos. Jesus está às portas. Ao mesmo tempo que é um negócio bom, parece frustrante quando eu digo isso. Por quê, pastor? Porque tem muita gente fazendo plano para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Tem gente pensando nos seus netos, o que vão fazer na velhice. Estão pensando em construir uma casa na fazenda, comprar um sítio. Estão pensando que em 2022 vão, se acabar a pandemia, vão para a Disney, assim, assado. Cada um faz os seus planos. Querem acabar os seus cursos, querem graduar para poder... Ninguém acredita na morte. Ninguém faz plano para a volta de Jesus. Você pergunta um jovem, pergunta na sua casa. Olha para você e pergunta, você está esperando a volta de Cristo ou você está esperando melhorar as coisas da sua vida? Seja sincero com você mesmo. Se você perguntar aos seus filhos, ou você pensar o que está no seu coração pelos seus filhos, o que você está pensando? Ah, estou esperando que meus filhos se casem, me dê netos, sejam felizes, que eles se formem, que eles possam ter um trabalho. Não é verdade? Então, mas pensa comigo. Só da cruz para cá, há 2021 anos, as pessoas pensam exatamente como você. E morreram. E já se foram, com muitos planos a fazer. E eu já disse e repito, todo mundo prepara sempre bagagem. Dependendo para onde vai, a bagagem leva até 3 dias para arrumar. Vai arrumando aos poucos. Ou para Paris, ou para Veneza, ou para o sítio. Uma bolsinha lá, um mata-mosquito. Mas arrumar uma linha, não é verdade? Agora, quantas pessoas nunca se preocuparam em arrumar a mala, a bagagem, para a viagem sem volta? Pois a morte, o céu, o inferno. Quem não crê é um direito. Julgar com a sorte. Pastor, vai que eu morra e não tem inferno. O senhor perdeu tempo aí ficar pregando isso aí. Pois é. Com certeza eu não perdi nada. Terei o sentimento que lutei
nesses 31 anos de evangélico ou de crente para tornar-se um cristão, procurando agradar aquele que me formou, que me criou, para que eu pudesse morar no céu. Então não perdi nada. Pode ter certeza que você não terá vantagem sobre mim. Mas se o inferno existir, o que eu creio piamente, então eu vou dizer para você mais uma vez, Jesus está às portas. Não estou aqui desanimando você da vida, não estou aqui falando para você deixar de sonhar, não, mas prepare-se mais para agradar a Deus. Prepare-se mais para buscar as coisas de Deus. Se houver tempo para você casar, amém. Se houver tempo para você ter mais um neto, mais um filho, aleluia. Se tiver mais tempo para você fazer a viagem dos seus sonhos, amém. Mas não fique segurando a sua alegria, a sua felicidade, dias melhores em situações como essa, porque seria ridículo. Meus amados irmãos, as coisas vão ficar muito ruins financeiramente. Mas os motivadores, os positivistas, não fazem às vezes por mal, é por ignorância. A vida deles vai bem, eles acreditam que todo mundo tem que ter a mesma vida. É o coach. Ele está dando coach para 100 pessoas. Ele quer que as 100 pessoas vivam exatamente como ele está orientando. E ele quer que as 100 pessoas, ou 1000, tenham o mesmo sucesso que ele teve. E as 100 a 1000 pessoas do coach que pagaram estão acreditando. Gastaram dinheiro, gastaram tempo e não chegaram a lugar nenhum. Nós lutamos, trabalhamos, nem todo mundo que lutou e trabalhou e foi honesto ficou rico. Mas isso é uma desonra? Não. E nem sempre quem é rico, quem está na Forbes, é honesto. Não é verdade? Então, quando o mundo entender isso, quando o cristianismo entender isso, a responsabilidade de viver o evangelho, você não fica vivendo expectativas que te frustram, que te entristecem. Você não deixa de viver, mas vive mais a vontade de Deus, glorificando e louvando a Ele pelo que você tem na sua casa. Agradeça a Deus, porque você pode estar de joelho comigo agora. Isso é um privilégio, nós estarmos juntos aqui. Não é em nome de igreja, não é em nome de pastor, é em nome de Jesus Cristo. E Jesus está às portas. Meus amados irmãos, Eclesiastes 12, Salomão, em 1 Reis, no capítulo de número 4, 32, diz a Bíblia que ele escreveu 3.000 provérbios. 2 Reis 4, 32. 3.000 provérbios. Vai ser sábio escrever assim lá no céu. Já em 2 Reis, no capítulo 4, 23, adiante, diz que ele escreveu 1.005 canções. O cara era compositor, o cara era sábio, provérbios, o rei do conselho, era Salomão. O mundo inteiro viajava para Jerusalém para ouvir Salomão, sabia? A história dos hebreus. O mundo inteiro. A agenda dele era lotada. Enriqueceu poderosamente, Eclesiastes capítulo 2. Diz que tudo que os seus olhos desejou, ele conquistou. Tudo que o seu coração almejou, ele não negou o seu coração. Mas ele diz uma coisa que faz a gente refletir. Diz: de tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras,
até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pô, o cara escreveu tanto provérbio, tanta canção, o cara foi referência para o mundo dele em sabedoria, em riqueza, poder aquisitivo. Se juntar todos os bilionários do mundo, não chega a Salomão. A Bíblia diz que nunca houve e nunca haveria um homem tão rico como Salomão. Aí o cara me escreve isso. Olha, de tudo que vocês ouviram falar até agora, de todos os conselhos que você viram dar para o povo aí, já estou velho. De tudo, ele disse. O resumo é: teme a Deus e viva os seus mandamentos, as suas regras. Por isso que ele vai dizer várias vezes no capítulo 2, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que ele quer dizer o seguinte, que tudo que o homem almeja e deseja nesse mundo é vaidade, porque ele não vai levar isso com ele. A Forbes pode ser enterrada junto do caixão dele, mas ele não tem consciência mais de nada, a não ser do mal que fez. E se fez o bem, um outro estágio. Não vai ficar lembrando do que fez aqui. Nem de mal, nem de bem. Vai sofrer no inferno se fez o mal. Chegando lá, sabe que é porque fez o mal. Se chegar no céu, sabe porque se fez o bem. Então, o Salomão está ensinando para nós. Eu tiro exemplo da minha vida, se eu posso usar como testemunho para você. Eu sempre gostei de carro. Tive muitos carros bons. E hoje, se tem uma Porsche e uma Range Rover na garagem, se fosse alguns anos atrás, não muitos anos atrás, eu estaria realizado. Até dormiria no carro algumas noites, só para sentir o cheiro. Mas é como se nada eu tivesse. Como é que o Espírito Santo muda a gente? Cheguei a morar como pastor num quartinho que só tinha uma cama em Boston. Não tinha televisão, não tinha rádio, tinha celular, não tinha nada. O celularzinho era antigo, não mandava, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Tinha que escrever uma mensaginha assim, MSN. E se não tivesse crédito, você sabe que não era fácil. Mas como hoje o cara bota R$15 e fica falando 6 meses. WhatsApp, onde tem conexão Wi-Fi, o cara fala de graça. Mas eu sei o que é passar dificuldade. Um homem milionário agora se torna morador de um quartinho com a cama no chão. Cheio de barata, cheio de rato. Talvez você ache que eu estou exagerando. É um direito seu de não acreditar. Depois vim morar em São Paulo. No fundo de uma casa. Eu não via a rua. Eu não tinha vista para a rua, lugar nenhum. Sentia cheiro de mofo no quarto, você imagina. Alguém que tinha uma mansão, uma mega mansão, agora morar num quartinho. Com uma cozinha, numa salinha pequenininha. Uma areazinha de serviço. Meu Deus. Querendo comprar um miojo, querendo comer uma pizza sem dinheiro, e pastor pregando, querendo ver minha filha, não podia, ou eu via minha filha, ou o dinheiro mandava para ela para pagar a pensão, para poder ela ter a comidinha dela, ter o conforto dela, mas eu sofri demais. Mas agradeço a Deus. Então hoje eu tenho uma vida maravilhosa, não posso reclamar. Quanto mais roupa eu dou, parece que dá cria nos meus guarda-roupa, não tem mais lugar. Tem 3 quartos nesse apartamento e todos estão lotados de roupa minha. Se eu tivesse alguém para morar aqui é complicado, porque onde vai colocar minha roupa? Não tem lugar, ué.
terno que não acaba mais, sapato que não acaba mais, gravata que não acaba mais, camisas que não acaba mais. Mas para que vale tudo isso? Se Jesus não estiver na minha vida, não vale nada. Então, tudo é vaidade. Eu te digo diante do Senhor, nada disso eu vou levar comigo. E se eu tivesse sem nada, também esse nada não interferiria na minha viagem. Porque a minha viagem para o inferno ou para o céu, a bagagem que interessa são as minhas obras. Então o que é que você está buscando nesse bom dia, Espírito Santo? O que é que você está esperando com os planos de Deus, o que eu acabei de ler para você, meus amados irmãos? Apocalipse 8:11. Quando o terceiro anjo toca a trombeta, começa agora a morte dos homens infiéis, envenenados, porque a terça parte das águas são contaminadas por Deus. O mundo, você imaginou? A terça parte, quantas pessoas são? 7,7, 7,6 bilhões de habitantes, a terça parte só envenenada de tomar água envenenada. No capítulo de número 9, verso 15, a terça parte agora morre. Meu Deus. Olha quanta gente. Não é brincadeira, não. Está fazendo conta. Se juntar todos que morreram de Covid, não dá. A quantidade de gente morta, no capítulo 6, versículo 11. Aqueles que estão na tribulação, que não subiram no arrebatamento porque desobedeceram a Deus, mas querem se arrepender quando vê que o pau está comendo, diz que todos morrem. Milhares, incontáveis, inumeráveis morrem. Sacrificados, assassinados. No capítulo 6, verso 4, a Bíblia diz que os homens estão tão atormentados que começam a se matar uns aos outros, mas inúmeros vão morrer se matando uns aos outros. Guerra no mundo inteiro. Aí vai se cumprir o que disse Jesus: os seus piores inimigos estão dentro de casa, pai entregando filho, filho entregando pai, para poder se safar com o anticristo e a besta. Então, ó, meu pai é crente, meu pai serve esse Jesus aí, ó, meu filho é crente, para ele se safar. Olha onde nós vamos chegar. Aí quando você vê uma notícia na televisão que o pai estrupou a filha, o pai matou o filho. Então, olha o que diz 6,4 de Apocalipse. Já pregamos sobre isso. No capítulo 6, verso 8, a Bíblia disse que o cavalo chama morte e o inferno segue ele. O cavalo chama morte, o cavaleiro do Apocalipse, ele chama morte e o inferno segue. O que quer dizer o inferno segue? A Bíblia diz, por onde ele passa matando, já leva logo tudo para o inferno, porque o inferno segue os que eles matam. É muito terrível. Diz que a quarta parte irá morrer. Olha quanta gente eu já te falei. E desse cavalo amarelo, que o seu nome é morte e inferno, que os segue, as pessoas vão morrer de fome, de peste, de espada e as feras da terra. Fome, praga, espada e feras da terra. Aí você pode deduzir. Será que onça vai invadir minha casa? Ou será que é os demônios que vão entrar e matar centenas de pessoas?
Eu quero terminar para me orar. Senhor, meu Deus e nosso Pai, quero agradecer ao Senhor por esta palavra, que não é uma palavra para nos acuar, nos fazer viver uma vida de medo, mas é uma palavra que deve ser pregada, uma palavra que deve ser mencionada, ministrada, porque, meu Deus, nós não somos de quanto pior, melhor, mas quanto pior tem estado o mundo, melhor é a oportunidade que temos para refletir na vida. Abençoe o Brasil, abençoe os irmãos que moram em outros países que podem nos seguir, abençoe os imigrantes que nos seguem, abençoe os esposos, os maridos, que se unam, que vivam como um só. Abençoa, meu Deus, pastores que estão fazendo tantos planos, tantas pessoas estão fazendo tantos planos como se o Senhor nunca fosse voltar. Jovens sonhando com tantas coisas, fazendo cursos, um atrás do outro. É só curso, e curso, mais curso, mais curso, mais curso, como se o mundo nunca fosse acabar. E a gente ouve das gerações mais velhas dizendo, vamos preparar para a geração mais nova, a geração que está vindo aí. Aí a geração que está vindo aí vai dizer um dia, agora vamos preparar para outra geração que também está chegando. E assim vai, parece que nunca a sua palavra vai se cumprir. E aqueles que conhecem a sua palavra sabem que o tempo está próximo. Que nós não esqueçamos o conselho de Salomão, o homem que tanto escreveu canções de adoração ao Senhor e provérbios. Nós só temos 31 capítulos de provérbios na Bíblia Sagrada, só ele escreveu. Meu Deus e meu Pai, 3.000. E ele disse que de tudo que ele aprendeu, tudo que ele podia ensinar a alguém, que as pessoas deveriam firmar na sabedoria dele, no temor. Era a palavra mais sábia que ele tinha para todo mundo, era tema ao Senhor e guarda os seus mandamentos, porque um dia tudo virá a juízo. Ele teve a revelação a tempo para se arrepender, por isso que o capítulo 1, verso 1 e capítulo 12 vai terminar dizendo, assim diz o pregador. O cara começa rei e termina pregador. Hoje a gente nem sabe que é pregador, mas quer viver como rei. As mulheres querem viver como rainha, princesas. E vivemos um mundo folclórico, o evangelho podre, o evangelho banal, o evangelho sem vida. Evangelho que não tem mais os milagres do passado. Cegos de nascença não são curados. Surdos de nascença não são curados. Mudos de nascença não são curados. Ficam manipulando testemunhos na televisão para enganar o povo. Os cadeirantes de nascença não são curados. São curados pessoas que tiveram uma paralisia no meio da sua vida. Até alguns é curado. As crianças com síndrome de Down, nunca vi uma curada. Nem testemunho. As crianças especiais, que se chamava na minha época de mongoloides, eu nunca vi uma curada. Nunca vi. Instituto São Rafael de Belo Horizonte, de cegos, nunca um foi curado para testemunhar em alguma igreja. E está cheio de igreja em BH. Na Vila Santa Isabel de Betim está cheio de leproso. Eu nunca vi um curado para ir na igreja e dizer que ele foi curado. Sem que antes ele perdesse parte do rosto, os dedos do pé, os dedos da mão. Nunca vi
O Lar Esperança, no bairro Guarani, em Belo Horizonte, só tem criança especial, todas tortas, babando. Crianças que já têm 20 anos, não cresceram, estão num berço babando, vestem fraldas e o único alimento que elas comem, que não faz mal para elas, é gelatina. Nunca vi uma delas serem curadas. A igreja perdeu a essência. A igreja, hoje, já que não cura os cegos, os surdos e os mudos, arrumaram um jeito de falar com mímica. E o povo não percebe. E os pastores estão contentes assim. É melhor falar com gestos do que não falar nada. Mas não seria melhor se todos nós, pastores, se convertesse de fato? Se a igreja parasse de brigar pela sua bandeira e buscasse, botasse a cara no pó, deixasse de ser uma igreja política, de cabide de emprego, de benefício para pessoas ganharem dinheiro? Será que os milagres de Atos dos Apóstolos não estariam acontecendo de novo? Será que a igreja não estaria diferente? Porque eu tenho certeza que antes do Senhor voltar, o Senhor vai usar os fiéis do Senhor para fazer a diferença, porque a maioria vai esfriar no mundo inteiro. Então o Senhor vai usar a minoria com prosperidade exponencial, com unção exponencial. Irmãs missionárias vão receber dom de cura, de milagres e maravilhas. Mulheres serão mais usadas do que os homens em sinais e maravilhas. Eu não tenho dúvida, porque o Senhor não mente. Crianças, depois das mulheres, serão as segundas mais usadas para curar e profetizar, cumprindo Joel 2. E pastores para pastorear, pregar a verdade. Tenho certeza, Pai, que eu estou falando pelo Teu Espírito. Tenho certeza que Tu vai prosperar a gente para cumprir Malaquias 3,18, para o mundo ver a diferença dos que servem e dos que não servem o Senhor. E essas pessoas são só aquelas que a prosperidade é para elas viverem com dignidade, mas com equilíbrio, para poder honrar os que nada têm. Eu estendo as minhas mãos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Creia no que eu estou dizendo e agora eu te peço. Beijo no coração. Eu te amo em Cristo Jesus. Tchau.